com muita felicidade que a gente recebe aqui Carol de Moraes, direto do Oi! Canadá. Ei, Carol, plurinternacional aí, direto do Canadá, aí de dia, aqui de noite. Sim, super sol aqui. Bem-vinda, Carol, nossa super wellness counseling. Explica para o Brasil o que significa wellness counseling, Carol. Tudo bem, Lídia? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. É uma alegria fazer qualquer. Aceito todos os seus convites, né? É A uma gente que fica muito grata e muito feliz sempre. Você, o seu sim é sempre precioso pra gente. é uma alegria mesmo. Adoro, amo o TJ, amo a pluriversidade. Então, obrigada mesmo pelo convite. Então, Lídia, esse nome é engraçado. Eu uso ele em inglês porque em português eu não tem. Como é que eu vou te dizer? Tem uma tradução, mas não representa exatamente o que é. O counseling é uma profissão como se fosse uma profissão irmã da psicologia, né? Ele é uma Aham. profissão, é um profissional que trabalha com saúde mental, com saúde emocional, né? Que ajuda as pessoas terapeuticamente falando, né? Então eu trabalho com psicoterapias. É que o counseling aqui é muito conhecido, no Canadá, Estados Unidos, Europa, no Brasil nem tanto. Mas se a gente for, eu Aham. não fiz psicologia, eu fiz counseling, por isso que é diferente a forma como a gente posiciona, né? Entendi. Carol, tô fazendo bobagem aqui, apanhando aqui da live. Ah, é assim mesmo. Eu sou bem tansa para fazer isso, mas eu tô adorando estar aqui contigo. Quero te agradecer imensamente. Nossa, então, psicoterapeuta internacional, é isso? E não só isso, ainda é life coach, é plurimestre voluntária, é cofundadora do Centro de Estudos de Felicidade no Canadá, é cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade. Meu Deus do céu, Carol, dá até uma palpitação aqui de falar com gente tão top, tão importante aqui na Pluri. Então, Imagina, estou falando aqui com a idealizadora da pluriversidade. Então, Imagina. pessoal que está chegando aí, manda suas perguntas. A gente gosta muito na Pluri de se misturar, né, de estar junto mesmo, de se somar, de se multiplicar. Então, pessoal que quiser participar, fazer pergunta aí, o papo hoje é sobre felicidade. Então, é com a felicidade aí de estarmos juntos com a Carol de Moraes que a gente vai começar esse papo. E, Carol, quero começar te agradecendo por ser plurimestre voluntária na Pluri, por ter feito TJ Advanced e transformado a vida de pessoas tão importantes, tão amadas por nós, por também ter topado um mega de um desafio que foi feito agora recente. A Carol vai inaugurar a roda de conversa com os nossos médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde que estão na linha de frente da Covid. A gente cuida de quem cuida, é o propósito da Pluri, e a Carol está dando todo o apoio, toda a força nisso aí. Então, dia 30 de junho, 30 de maio, na verdade, a gente vai estrear essa roda de conversa. Carol, já tá assim, ó, tá? É mesmo? Vai ser bem Calma, nem, legal. nem divulguei ainda. Falei, não, eu quero divulgar também. Mas que Ah, bom, vai ser um prazer ajudar, Lídia. Nossa, quando você me vai falou ser do muito legal. projeto, você sabe, né? Como é que foi a minha reação, né? Quase faltou até o ar. Porque vai Vai ser ser é muito uma legal. honra. Uhum. Vai ser muito legal. E nós estamos aí com um monte, eu já estou vendo aí pela entrada da galera, um monte de TJ, multiplicadores, anjos, voluntários, curiosos, tem de tudo aí em relação à Pluri. E Carol, vamos já então partir para o assunto. Eu vou pedir a licença sua e de todo mundo que está aqui. De vez em quando eu vou olhar para baixo, isso não quer dizer que eu não estou prestando atenção. Combinei um esquema com a Paty aqui. Ela vai me mandando as perguntas que eu me perco completamente nos comentários. E aí eu Tá. começo a querer interagir com todo mundo e aí eu não Ela sei retorna. mais o que fazer. Ó, a Paty está me anunciando aqui que a doutora Janaína Neto, que é a médica aí que deu a ideia, trouxe a demanda para a Pluri fazer essa roda de conversa com os nossos heróis aí, tá aí na área ouvindo a gente então, Carol. Oi, Janaína, obrigada. Eu vi que ele entrou aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra guiar esse grupo tão especial que está na linha de frente, combate aí a pandemia. Vai ser uma honra poder conversar com eles, né? Falar um pouco sobre saúde mental, saúde emocional, né? Ajudá-los, criar um espaço seguro para que eles também possam
equilibrar a vida, olhar para as questões deles, né? Vai ser um grande prazer. Eu tô aqui toda me arrumando porque eu tô vendo se o óculos não tá dando reflexo, né? Se o cabelo não tá parecendo tão branco, essas coisas, né? Que a gente resolve na hora, assim, no início da live. Maravilhoso, Carol, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto que nós estamos conversando. Porque eu acredito muito que felicidade tem muito a ver com a questão de ser, né? Então, essa autenticidade, essa originalidade, a sua essência em ação, independente da forma como ela é apresentada, quando é verdadeira, ela gera conexão, ela gera felicidade, ela gera estado de flow, ela gera interesse, ela gera um monte de coisas boas. Faz sentido o que eu tô falando? Ou se faz. Totalmente. Não, sim, esse é o processo que eu acredito também, né? Eu trabalho lá com a ciência antiga do Enneagrama. E uma das verdades dessa sabedoria é de que nós somos mais do que a nossa personalidade, né? Nós somos seres que estamos tendo uma experiência, isso de acordo com as minhas crenças, né? Seres espirituais tendo uma experiência aqui terrena, e essa personalidade é uma capa que a gente veste. Então, essa felicidade que vem da essência é felicidade real. Ela é o desdobramento do que a gente é. Então, eu sou muito dessa linha, nisso que eu acredito mesmo. Meu conceito de felicidade, ele vai estar sempre conectado ele vai ser nesse nível, para esse nível que eu vou caminhar, né? É uma divisão Perfeito. que não é tão reconhecida, não é reconhecida ainda pela psicologia convencional, digamos assim. Mas dentro do meu trabalho, eu entro dentro dessa dimensão de espiritualidade, sim. Maravilhoso, porque aí eu nem fiz a pergunta e você já respondeu. Olha que sincronicidade internacional. Eu ia te Ansiedade. perguntar o que é felicidade para você. Não, sincronicidade mesmo, porque, né? Pô, nem botei uma interrogação aqui, tu já trouxe o primeiro ponto para a gente começar a conversa. Esse ponto que é felicidade para minha pergunta, né? Sim, para Então, você, Carol, né? Que eu entendo, eu particularmente entendo que felicidade para cada um tem um conceito e tem um sentido, né? Então, acredito que você, Carol, agora eu quero mesmo você, Carol. O que é felicidade para sim, você? tá. Olha, eu tentando fugir do conceito para tentar ser mais objetiva, né? Então, a felicidade, do jeito que eu compreendo, ela dentro da minha realidade, ela está conectada com vários fatores. Fatores que são importantes para equilibrar a minha vida. A minha felicidade, ela está muito conectada a relacionamentos saudáveis, está muito conectada ao meu propósito, à minha carreira. E eu sei disso porque são dentro dessas duas esferas que eu me sinto extremamente realizada, né? Onde eu me sinto plena, onde eu me sinto mais conectada comigo mesmo. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou exercendo o meu propósito, quando eu tenho um relacionamento de amor, isso me conecta muito com a minha felicidade, mas é claro que não daria para ser feliz também se não tivesse saúde, se não tivesse outras questões envolvidas. Então é assim que eu percebo a minha felicidade. São vários fatores que influenciam, mas no meu caso tem dois pilares que estão na linha de frente, que é o relacionamento saudável e o propósito, né? Perfeito, Carol. E aí, eu quero até aproveitar a deixa do tema e convidar todo mundo que está aqui presente no Instagram da Pluri, desde o dia 1º de janeiro. A gente publica ao meio-dia o hashtag Plurifelicidade. Então, são dicas diárias de coisas que você pode fazer para contribuir para o aumento da sua felicidade, baseado na ciência que estuda a felicidade também, além do Enneagrama, que é a psicologia positiva. E o que é bacana é que lá a gente solta a informação, mas ali não tem o que você tem que fazer. Ali tem só a direção. Então, isso combina muito com o que você está falando, porque a felicidade é a gente que escolhe o que vai fazer e o que vai fazer bem a gente. Mas, muito provavelmente, todo mundo gosta de se sentir realizado. Todo mundo gosta de um relacionamento com qualidade. Todo mundo gosta de fazer coisas que deixam a gente feliz e entra em estado de flow. Então, só que cada um vai fazer aquilo que faz sentido para si. Então, isso é muito legal. Fica aí o convite. Se o pessoal quiser até compartilhar aqui nos comentários, a plurifelicidade de hoje é compartilhar algum fora, alguma coisa que a gente cometeu aí na vida para que promova a risada. Então, eu vou até ler aqui como é que tá, né? Compartilhe com alguém algum deslize que cometeu em sua vida e promova risada e leveza no ambiente. Melhore o clima à sua volta com o poder da vulnerabilidade
e um equilibrado toque de humor. Porque também é muito bacana a gente se tornar mais humano diante de outros seres. Então, eu aqui, Lidinha, falando com a Super Carol Top, eu vou me colocar mesmo, tipo, tô aqui com o iPad, com papel, com a caneta, com tripé, com um monte de coisa aqui, porque, tipo, se alguma coisa der errado aqui, eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui acontecer. E Carol, a gente até conversou previamente, eu falei, ó, preciso combater minha timidez, não é simples para mim fazer uma live. Então já tô aqui dando carão para todo mundo, porque conversar com essa deusa Carol aí não é uma coisa muito simples, não. Então, ó, Carol. Imagina, imagina, fala sério. Então, vou partir para uma segunda pergunta, que é uma que eu realmente quero muito saber de você. Carol, você se considera uma pessoa feliz? Muito feliz, muito E feliz. conta para mim quem era a Carol antes de conhecer o Eneagrama, quem é a Carol hoje que conhece, domina o Eneagrama e ainda ajuda mais um monte de gente com essa sabedoria milenar. É engraçado que, dependendo do teu nível de consciência, né, você vai... Eu sempre me achei feliz, é engraçado isso, né? Característica da minha Legal. personalidade. Eu sempre me achei feliz, mas em determinado momento da minha vida, eu comecei a notar que eu tinha muita ansiedade, muita angústia de trabalhar numa coisa que eu ouvia um chamado para fazer algo maior naquele momento, né? Sempre fui grata às empresas que eu trabalhei, aos lugares que eu trabalhei, mas chegou um momento da minha vida que eu achava que eu podia contribuir mais. E aquilo estava me deixando assim doida. Eu falo que você vai buscar felicidade quando você tem um determinado nível de insatisfação também. Quando você olha para a vida e fala, isso aqui não tá bom desse jeito, eu preciso mudar alguma coisa. E então eu tinha uma noção do que era felicidade, mas eu fui sentir isso verdadeiramente quando eu comecei a ver que o meu trabalho ou a minha comunicação, que antes eu direcionava para determinada coisa, estava impactando a vida das pessoas, estava mudando a vida das pessoas. Isso trouxe muito valor, isso me trouxe um senso de realização, como você falou, né? Todo mundo Legal. quer se sentir realizado, todo mundo quer sentir que a sua voz é ouvida, todo mundo quer sentir que importa. E, em alguma forma, no trabalho que eu realizo, eu também me senti assim. É um trabalho de mão dupla, né? As pessoas me agradecem. Ah, que bom, você me ajudou muito e tal. Eu falo, vocês não têm noção do quanto vocês me ajudam. Porque eu não conseguiria ver todo esse valor nas coisas que eu faço se não tivesse alguém ali também buscando por coisas muito similares. Então, eu consigo ver esse nível de felicidade e também em relacionamentos saudáveis, né? Você vê que quando você tem um relacionamento harmonioso, o quanto de paz interior isso te traz. Então você tá olhando para a tua vida e você tá dizendo assim, ó, poxa, eu tô num relacionamento que eu me sinto em paz, eu trabalho com algo que eu gosto, né? Eu tenho prosperidade, então se eu for comparar a minha vida do que ela é hoje, acho que o que aconteceu foi expansão de consciência para olhar o que era realmente felicidade, né? Que eu não sabia o que era felicidade para mim. E hoje eu tenho essa clareza e eu sinto isso dessa forma. O que não significa que eu não estou, que eu não sinto tristeza, que eu não sinto ansiedade, que eu não me sinto estressada com o que quer que seja, que eu não cometa, né, Lídia, como você falou, os erros, as vulnerabilidades, a gente é humano, né? Só que o que eu acho que muda é esse estado de ser, que não importa a Perfeito. emoção do momento, aquilo que eu estou sentindo, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser tristeza, isso não afeta o meu estado de ser, né? Isso não afeta a felicidade em estar vivo, a felicidade de estar aqui, a felicidade de contribuir, né? Perfeito, Carol, maravilhoso. Eu até lembrei aqui que eu tinha um certo nível, ainda tenho, mas era um pouco maior, de autoexigência ao ponto que não me permitia errar, um perfeccionismo meio exagerado. E uma coisa que eu passei a fazer depois de iniciar o processo de autoconhecimento foi começar a rir das minhas próprias falhas e, inclusive, compartilhar essas falhas com outras pessoas. Até criei uma comédia da vida privada, entre aspas, e a hashtag era mais ou menos assim, tipo, falhei, tá falhado, e vamos falar sobre isso, e não se fala mais nisso, né? E isso ajuda muito, porque a gente traz mais leveza, todo mundo erra, né? Na verdade, tem três grandes verdades, né? Todo mundo nasceu, todo mundo vai morrer e todo mundo vai errar. Aprendi isso aí com a Maitê, é uma das plurimestres aí que a gente tem aqui
gratamente na Pluri. E aí eu achei muito legal que o pessoal já trouxe uma pergunta aqui que tem a ver com isso que nós estamos falando também. Então, como ser feliz nesse momento, por exemplo, em que estamos afastados fisicamente? Quando não podemos, né, estar junto das pessoas que verdadeiramente amamos, como é que a gente faz para exercitar ou ser feliz nessa atual circunstância? O que eu tenho compartilhado muito isso, sabe, Lídia? Algumas recomendações que são assim para todo mundo, né? Assim, o que você pode fazer para ser mais feliz num momento em que você está isolado das pessoas que você ama? Aí depende do que você valoriza, depende do seu contexto. Não tem uma receita pronta a felicidade, né? O que eu digo para as pessoas é assim: confia em você. Confia que o ser humano tem habilidade, tem capacidade de passar por situações extremamente estressantes e sair dessas situações com um novo senso de propósito, né, com a fé renovada, com uma série de coisas que ele não teria se ele não passasse por aquela situação difícil. Então eu digo assim, é difícil? É difícil, a gente não precisa evitar isso. Talvez essa pessoa fale assim, cara, não tem o que fazer. Eu estaria feliz se eu agora estivesse convivendo com a minha família. Eu não estou convivendo com a minha família. Então eu aceito aquela tristeza. Eu posso aceitar aquela tristeza, eu posso aceitar que eu estou entediada, isso é normal. Eu posso aceitar que eu estou sem energia para fazer alguma coisa. No entanto, uma vez que você aceita, você deixa isso embora. Você não retém. Eu aceito que eu estou triste, então dá licença que eu vou expressar, eu vou chorar. Hoje eu estou sem energia, eu vou dormir o dia inteiro. Depois disso, você se reergue e você diz assim, o que eu posso fazer, então, dentro dessas minhas circunstâncias, para trazer um pouco mais de equilíbrio para essas emoções? Então, o que a gente diz é mesmo diante da adversidade, da dificuldade, de você estar sentindo falta de afeto, de você estar isolado, né? De você estar passando por uma situação emocional e ainda ter que ficar confinado, é você achar espaço dentro dessa dor para você vivenciar a alegria, a solidariedade, para você ser grato. Se a gente encontra espaço, você começa a fazer um equilíbrio, então, entre essas emoções. E é isso que eu digo, isso é maturidade, gente. Não tem como a gente ser feliz o tempo inteiro. Ser feliz não, desculpa. Estar alegre o tempo inteiro ou estar triste o tempo inteiro. O que a gente precisa é ir equilibrando essas questões. Então, nesse momento, você vai fazer um FaceTime com alguém que você ama, você vai mandar uma mensagem de texto, você vai escrever um diário, você vai escrever uma carta, por que não? Dizendo da falta que essa pessoa sente, que você está sentindo dessa pessoa. Então, você vai lá e se conecta com você, se conecta com o momento, sem precisar fugir do momento. Porque esse é o momento, não é verdade? E o momento não é fácil. O momento é difícil. Ok, então dentro deste momento que eu já aceito como difícil, como eu me ajudo? Porque ninguém vai nos ajudar, né? Como eu me ajudo? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tomar um chá quentinho, eu gosto de fazer uma live, eu gosto de dormir, ou eu vou tentar me exercitar de alguma forma, né? Eu vou olhar pela janela, eu vou escrever para alguém, vou aprender a tocar violão, vou aprender inglês, não sei. Então eu sempre digo assim, busca essa criatividade. Né? Busca criatividade, confia em você, porque é uma onda que a Melissa está dizendo aí, essa onda vai passar. Uhum. Perfeito. E Carol, a felicidade ela é, de certa forma, uma escolha, ela é, de certa forma, uma prática, e ser feliz dá trabalho. Faz sentido? Faz, acredito nisso tudo aí. Pois Faz muito então, sentido. se ela é uma escolha, ela é uma prática, e a gente já sabe que para ser feliz dá trabalho, então também é uma coisa que a gente possa fazer nesse momento é se movimentar e realmente se conhecer para descobrir o que é que te faz feliz e resolver fazer isso. A gente também precisa, nesse momento, reconhecer aquilo que faz parte do nosso mundo e aquilo que talvez contamine o nosso mundo. E a gente pode também começar a trabalhar mais na paz, porque tem muita gente que confunde felicidade com euforia, felicidade com aquele uhul! E às vezes a felicidade está muito mais na paz, na serenidade, na plenitude, do que nessas emoções que dão picos, né? Picos de tristeza, picos de alegria, enfim. E eu acho, vamos ver se faz sentido isso, mas eu percebo em muitas pessoas que a gente conhece, eu mesma acho que tenho essa crença, né? Embutida no DNA, não mais consciente, mas inconsciente, quando a gente está muito feliz, a gente fica com medo da felicidade.
Porque a Sim. gente associa que ela vai acabar e depois, e aí, o que que a gente vai fazer com isso? E na verdade a felicidade hoje, né? Hoje eu percebo ela muito mais como essa sensação de plenitude, de paz e tudo mais. Mas a alegria e a tristeza são ciclos mesmo, que faz parte de um ser humano que está vivo, né? Sobe e desce aí. E aí, como é que a gente equilibra isso nesse momento? Como é que a gente pode lidar com essas variações de humor, de medo, raiva, tristeza, tudo isso, né? Que no Enneagrama a gente trabalha aí com os centros de inteligência. Como é que a gente pode tentar equilibrar isso nesse momento, Carol? É engraçado, tudo vai passar por autoconhecimento, né? Eu falo que não tem jeito, não tem jeito. Você precisa conhecer você para se ajudar, né? Ajudar a reequilibrar. Mas a gente sempre diz assim: se você observa você, você sabe se você já está há muito tempo triste ou chorando, ou se você está precisando de uma energia extra, ou se você está negligenciando algum ponto, porque eu também acredito nisso que você falou. A felicidade ela vai estar no caminho do meio, ela vai estar na paz, na tranquilidade. O oposto de felicidade, eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, o que é o oposto da felicidade? As pessoas falam tristeza. Então, não, a tristeza é o oposto da alegria. Talvez o oposto da felicidade seja a apatia, né? Aquela coisa de tanto faz como tanto fez, tá bom do jeito que tá, né? Então, essas emoções elas vêm sempre como indicador de alguma coisa. Então, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô alegre, eu tô minha vida dentro desse contexto difícil que a gente tá vivendo, eu ainda encontro espaço para dizer assim, não, deixa eu me amparar, eu tenho valor no meio disso tudo, como é que eu me ajudo? Deixa eu pedir ajuda para um amigo, deixa eu ligar, deixa eu desabafar. Então, como é que a pessoa vai se equilibrar? Ela precisa se conhecer. As dicas sempre são em direção a olha para as diferentes esferas da vida. Olha para a tua saúde, para o teu lazer, olha para o social, para a qualidade do relacionamento íntimo, olha para o seu trabalho, identifica o seu nível de satisfação nessas coisas, seja sincero com você. Não estou feliz no meu casamento, ou não estou feliz na minha profissão, ou estou negligenciando a minha saúde, porque assim a pessoa vai vendo essas diferentes esferas da vida e vai tomando ações para ela alcançar aquele nível de felicidade dela. Né? Então, você falou, né? Você trouxe um pouco da tua história. Eu sou uma pessoa que, se eu não coloco atenção, eu trabalho demais. Se eu trabalho demais, eu vou negligenciar um ponto importante, que é o ponto físico. É o corpo físico, é o exercício. Em algum momento eu vou estar com dor nas costas. Alguém com dor consegue sentir alegria? Muitas vezes. Se aquilo tá te incomodando, tá te incomodando, tá te incomodando. Então eu olho para aquilo e digo assim, bom, de onde que veio essa dor? Essa dor veio de um excesso de trabalho, de alguma coisa que eu negligenciei e agora eu preciso ir lá para resolver. Então eu vou buscando e tentando o tempo inteiro manter essa minha vida em equilíbrio, porque eu acho que as pessoas têm, às vezes, uma falsa ilusão de que a iluminação é não ter mais problema, é não passar mais por tristeza, é não ter medo, é não errar na vida, coisas que não existem. O que dá a gente esse nível de equilíbrio e de satisfação é autoconhecimento e são as ações que eu tomo em direção ao quê? A ter mais virtudes, mais qualidade de vida, mais bem-estar psicológico, físico, mental. Tá sempre nessa direção, né? Eu digo que não tem receita, mas também não tem nenhuma mágica, nada que precisa ser descoberto, né? Você se conhece e ao se conhecer você sabe o que que faz bem para você e o que não faz bem para você. E se você não souber, se não me conheço, não sei como fazer, porque não é fácil também se conhecer. Para se conhecer, você precisa saber como conhecer. Então, assim, não, você pede ajuda, você busca por Uhum, recurso, né? E eu digo que os melhores recursos que você pode buscar muitas vezes são seus amigos mesmo, né? uhum. Tem pessoas que não têm condições às vezes de investir em curso de autoconhecimento, em terapia, o que quer que seja, mas que tem amigos que têm conversas muito terapêuticas, né? Livros, conhecimento. Então é da pessoa, sabe, Lídia? Eu me estendi mais do que a tua pergunta, mas fui me empolgando aqui e já me perdi. Não, maravilhoso, mas é isso mesmo. Até recentemente a gente publicou, a gente tem um grupo no Telegram que chama Barulhinho Bom. Então todos os dias a gente deixa um barulhinho bom na vida das pessoas. E num dos áudios que são compartilhados diariamente, tem um conto chinês que fala: atrás da montanha tem outras montanhas.
é que às vezes a gente acha que vai superar um desafio e acabou, e agora é só, né, zona de conforto, e não. E na verdade, Não é. né, quanto maior, aliás, grandes batalhas são para grandes guerreiros. Então, na verdade, o autoconhecimento mesmo, quem quiser entrar nesse universo, tem que ter muita coragem, porque você vai lidar com a sua luz, com a sua sombra, não é algo simples. As pessoas acham até bom a gente contextualizar por que nós estamos falando de felicidade, porque felicidade ajuda a gente a ter mais resiliência, ajuda a gente a ultrapassar com mais rapidez os obstáculos que surgem na nossa vida, mas não quer dizer que a vida vai ser só flores, né? Então a gente pode ser feliz sim, mas a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de raiva, a gente vai ter momentos de alegria. Isso tudo vai passar, vai vir e vai ir, né? Mas felicidade podemos definir como um estado de ser? Essa é a minha definição de felicidade. E aquele Perfeito. esforço que você falou antes, que você falou, a felicidade exige muito esforço, sem dúvida. É essa Muito? montanha aí que a gente tem que subir. E essa é a realidade da história. Você vai subir a montanha, vai encontrar outra ali na frente. Autoconhecimento é aquele processo cebola, né? É engraçado que a pessoa fala assim, eu me curei. Eu falo, mas gente, então, eu tenho uma psicóloga ótima, né? Uma das que já me ajudou muito na vida. Ela dizia assim pra mim, é... Carol, se você resolver, porque eu também já tive essa coisa do, nossa, agora que eu descobri o meu propósito, acabaram os meus problemas. Isso não é verdade, né? Você acha que o universo então vai te mandar aquela abundância sem fim? Não, é que agora eu sofro com propósito e tem pessoas que sofrem, estão sofrendo sem propósito. Eu sempre digo que essa é a diferença. Mas a minha psicóloga, ela dizia assim, se você resolver todos os seus problemas nessa vida, se prepara porque vão vir os problemas da vida passada. Então, assim, num sentido de, veja, autoconhecimento é um processo para a vida inteira, é uma casca de Sim. cebola. Você vai tirar uma parte, vai vir outra um pouco mais profunda. Você vai abrir aquele espaço, vai vir algo mais profundo. E assim você vai desenvolvendo maturidade emocional, força psicológica, que é o que você chama de resiliência, que é a Uhum. capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades. Veja, estamos todos no mesmo contexto, é pandemia. E você vai, só que cada um vai lidar com esta pandemia de acordo com sua maturidade emocional, com sua resiliência. E claro, tem pessoa, a gente está vivendo um luto coletivo. Todo mundo está Uhum. perdendo alguma coisa. Algumas pessoas perderam a rotina e isso mexe direto no senso de identidade, isso aumenta a irritabilidade, aumenta ansiedade, estresse, enfim. Algumas pessoas estão perdendo a renda e pessoas estão perdendo pessoas. Então, todos nós estamos perdendo alguma coisa. Eu digo que é o luto coletivo. E luto, ele precisa ser visto ao invés dele ser ignorado. Então, e não significa que o seu é menos importante do que alguém. Então, você precisa olhar para si, reconhecer quais são suas tristezas, o que é que está acontecendo com você, porque uma vez que você olha e reconhece, é quando você tem a oportunidade de deixar isso te atravessar, de deixar embora. E também não tem receita para lidar com luto. Cada um tem o seu tempo, cada um vai de acordo com o seu momento, de acordo com a sua estrutura. Por isso que tudo que vem com uma receita pronta, é um guia, Uhum. assim, é um guia. Olha para cá, vai lá, pensa nisso, pensa naquilo, mas para cada um vai funcionar de uma forma completamente diferente. Então, se você se fortalece, fortalece o seu emocional, aprende a fazer a gestão da tua vida, fortalece o seu psicológico, é o que a gente fala, você é uma pessoa forte psicologicamente, você é uma pessoa forte emocionalmente. Por quê? Porque vai vir tristeza para você, vai vir medo, vai vir luto, vai vir de tudo, porque você tá vivo, você é humano e a vida tá ongoing, é o que eu falo. Se não aconteceu nada na tua vida, não significa que ainda não acontecerá. Sim. Quando essas coisas vierem, eu digo, e você tiver que enfrentar a sua escuridão, for lá para o fundo do seu poço, aí você tem uma postura diante da vida. Qual é a minha postura? Ou eu entrego as pontas, ou eu me amparo. Eu me dou a mão e vou buscar por ajuda. Eu digo sempre Perfeito. que a diferença entre as pessoas é a postura que elas têm diante da vida. Porque a vida vai trazer situação difícil para todo mundo em momentos diferentes, né? Perfeito, Carol. E aí encaixa então uma pergunta bem bacana, que também tem a ver com uma metáfora que a gente compartilhou lá no Barulhinho Bom, que perguntaram para um sábio, né, qual é o lugar mais importante, qual é o trabalho mais importante e qual é a pessoa mais importante.
Perguntaram isso no reino inteiro e ninguém conseguiu responder isso para o rei. Até que uma única pessoa que nem foi lá para contar para o rei o que ela pensa a respeito, o rei foi atrás dela e falou: não, mas você não foi lá contar, eu preciso saber o que você pensa. E, resumidamente, para não tomar o tempo, mas que encaixa com a pergunta aqui, o sábio respondeu que o lugar mais importante é onde você está, o trabalho mais importante é o que você faz, e a pessoa mais importante é a que você ajuda. Então, aqui veio uma pergunta para você. Um dos segredos da felicidade é ajudar os outros, colocar os nossos dons a serviço dos demais? Acredito. Acredito e acho que é sim, sabe? Mas, e veja, tem muitas formas de fazer isso. Eu concordo, é claro, é um sábio dizendo, né? Não existe função mais importante. Isso aqui é uma engrenagem, certo? Eu só consigo executar o meu propósito porque você, Lídia, está executando o teu. E porque o inventor do Instagram executou o dele. E porque as pessoas que estão conectadas aqui, você entende? Não tem como. Se a gente não tem todo mundo junto, você não consegue manifestar aquilo que você tem que manifestar. Então é uma grande ilusão achar que alguém é mais importante do que o outro e tudo mais. Estamos todos num caminho, uns estão de uma direção, o outro está em outra direção, alguém está mais à frente, alguém está mais atrás, mas é todo mundo no caminho, todo mundo importante. E quanto a ajudar o outro, veja, isso, quando você olha para alguém, você está trabalhando algo muito nobre dentro de você. Você está trabalhando altruísmo, você está trabalhando empatia, você está trabalhando virtudes que são muito superiores, que são virtudes de essência, que são virtudes da alma, né? Vamos voltar lá para o estado de ser. Então, se você está trabalhando para o outro e desenvolvendo essas virtudes, essas qualidades, inexoravelmente você vai achar realização. Ponto. Você vai encontrar a realização. E é isso que é o propósito também. O propósito, lá no final, você vai chegar à conclusão de que o meu propósito, quando ele ajuda alguém, é quando eu me sinto mais realizado. E isso não e aí as pessoas dizem assim, nossa, não é apenas trabalho voluntário, não é apenas trabalhos sociais. Não, você pode ser um contador, e aquele é o seu propósito, eu estou trabalhando com isso, e assim que eu ajudo as pessoas, é isso aqui que eu faço, porque se ele não faz o trabalho dele, ninguém sabe, eu não sei fazer. Perfeito. E no mundo, cada um tem o seu lugar, né, Carol? A gente não precisa ficar discutindo, não tem fórmula mágica exatamente por isso, porque cada um tem o seu lugar único e que está te esperando, né? E a gente não precisa ter ansiedade. Porque que é engraçado é assim, essa coisa de propósito, ela gera uma baita de uma ansiedade. Eu já fui uma das desesperadas que até anotava sonho para descobrir o meu propósito, né? Isso é assim, isso gera, né? A pessoa acha que os outros estão vivendo o propósito deles, eu não descobri o meu Deus, estou perdendo alguma coisa. Quando na verdade aquilo já está acontecendo, já está no flow, é o Você jeito que não percebeu, né? Exato, é o jeito que você olha, é o clique que vai fazer aquela diferença. E claro, se você olhar para você com o valor do que você está fazendo, cada vez mais você vai caminhar naquela direção, né? Perfeito. Eu olhei ali tá todo mundo online aqui, que eu curto. Adoro! Coisa Então, um mais beijo. linda. Grazi, Jaina, Janaína, Melissa, olha só, Simone, que bacana. Até me perdi aqui, só olhando por esse pessoal. E passou uma pessoa aqui, que foi uma pessoa que a gente se reuniu hoje, que é uma pessoa que nós vamos trazer para a Fluri, que tem uma história incrível para compartilhar, que é a Ana Cláudia Bacelar. E ela deixou aqui um comentário. A gratidão é a causa raiz da felicidade. Como é que é isso para você, Carol? Veja, a gratidão, ela abre um fluxo total com o universo. Foi aquilo que eu falei assim, você pode estar vivenciando dores, tristeza, você pode estar nesse momento desempregado, você está lutando para sobreviver, isso é extremamente difícil, tá? E se dentro dessas dificuldades você encontrar um espaço para você ser grato, a tua vida, a tua saúde, a tua voz, ao ar que você respira, o que quer que seja, você está conectando com outro tipo de energia. De novo, a gente volta para dentro ao Marco. O Marco tá aqui. Beijo para você, Marco querido. Que bom. Então, você volta para dentro das qualidades essenciais, ou seja, as qualidades maiores, as qualidades de essência. Tudo que está em essência vai te levar lá para a felicidade. E o que é que está em essência?
senso de realização, propósito, virtudes, altruísmo, trabalho em direção ao bem, não tem outra coisa. O universo é benevolente. Então, tudo que está contra isso, contra a harmonia, contra as grandes leis, é o que faz a gente sentir que não está bom. Perfeito. Então, então, essas coisas vão sempre levar a gente para um bom lugar, sem dúvida. A gente não sabe, né? Tipo efeito Tostines, né? Se as pessoas gratas são mais felizes, as pessoas felizes são mais gratas. Mas a ciência diz que as pessoas gratas são mais felizes. Mas eu acho que é interdependente, isso é um ciclo virtuoso praticamente, né? O próprio Dalai Lama tem uma frase mais ou menos assim, que se você quer ser egoísta, seja um egoísta inteligente. Ajude outras pessoas a ser felizes e você vai alcançar a sua felicidade. Então também vem muito essa... A gente tem muito, né, esse sentimento também de reciprocidade, a gente gosta, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de ser ajudado, mas a gente gosta de ser ajudado, a gente gosta de ter alguém que se preocupe com a gente, que ame a gente genuinamente. E a gente gosta de ajudar as pessoas também, e até nesse momento a gente está recebendo esse convite de diversas formas diferentes. Se cada um conseguir com seu talento ajudar um pouquinho, que seja a pessoa que está dentro da sua casa ou seu vizinho, já está contribuindo para a felicidade do planeta. Faz sentido, Carol? Ah, com certeza. A gente está muito unido nisso. Isso que você falou é muito bonito, é lindo. É engraçado, é porque eu não consigo ver outra forma. Porque as outras formas, elas são muito efêmeras. Então, você quer comprar é o que eu sempre digo, eu dou esse exemplo em todos os lugares. Você quer me dar um carro de presente? A Pluriversidade mandou entregar um carro novo aqui para mim. Você vai me ver dando saltos de alegria, né? E você vai chegar e falar, meu Deus, como ela está feliz. E certamente estarei. Meu ego, naquela hora, está feliz da vida que vai andar de carro novo. E aquilo custa caro e eu ganhei um presente. Aí eu vou entrar no carro e vou cair num trânsito gigante. Quando eu cair naquele trânsito, cadê aquela alegria anterior? Porque eu já vou estar xingando alguém, reclamando de alguma coisa. E aquilo foi tão rápido, aquilo foi tão efêmero. Que você fala, cadê aquele momento em que eu estava sentindo esse pico de euforia, essa alegria e tal? Então eu digo assim, olha, descobre o que deixa o teu ego feliz e tá beleza. O que deixa o meu ego feliz é me vestir bem, o que deixa meu ego feliz é ser reconhecido, o que deixa meu ego feliz é fazer live, ou o que deixa meu ego feliz é ajudar o outro, é o egoísta inteligente. Então, como você falou, é ajudar o outro. E eu tô vendo todos os perfis do Enneagrama passando aqui na conversa, né? Eu também. Então, a gente é ajudar o outro. Beleza. Agora, o que é que deixa a tua essência feliz? Ninguém consegue responder, Lídia. Essa pergunta é muito difícil. Sim. O que é que deixa a sua essência feliz? Então, se você sabe, vocês que estão ouvindo a gente, se você sabe o que te deixa em essência feliz, pode escrever aí pra gente. Porque é uma busca que a gente tem que aprofundar demais para chegar a essa conclusão. Porque para você chegar a essa conclusão, ela não é racional. Você tem que ter sentido o que é a diferença de isso deixa o meu ego feliz, ou seja, alegre, o que quer que seja. Porque o que acontece? A felicidade ela está muito associada às boas emoções, né? Que a gente chama. As emoções confortáveis. Porque não tem emoção negativa não, pessoal. Tem emoção desconfortável, mas todas elas são humanas. Né? E a gente que não aprendeu a lidar com elas também. Mas tem as emoções desconfortáveis. E a felicidade está associada a essas emoções confortáveis. Alegria, paz ou tranquilidade, enfim. Aquelas que a gente olha e fala, eu tô feliz. Só que muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que é a minha personalidade feliz e o que é a minha essência. E eu vou te falar que eu levei muito tempo para entender isso. Não é engraçado que é simples, mas não é simples. Talvez... Mas quando você vai lá e faz um trabalho voluntário e você ajuda o outro e você conecta com o outro pela emoção, talvez você sinta o que é que deixa a tua essência feliz, porque trouxe emoção. E aí que tá, né, Carol? Porque a gente passa a descomplicar e simplificar para encontrar as respostas que não estão fora, estão dentro, né? Olha, isso é aquele segredo, né? A felicidade tá dentro. Todo mundo fala isso, mas ninguém explica. Pô, como é que tá dentro? Tá dentro, cadê? Como é que eu acho isso aqui que eu não tô vendo, né? E aí você olha e fala, bom, tá dentro. Por quê? Isso vai envolver autoconhecimento, vai envolver uma conexão de você com você mesmo, não é muito diferente disso. É o que faz sentido para você e você buscar a sua verdade.
E aí, de novo, tem sempre as dicas, né? As dicas. Desenvolva virtudes, qualidades essenciais, seja grato, vai fazer trabalhos, então, que ajude o próximo, e aí, solidariedade. E ali as pessoas vão encontrando coisas que a deixam felizes, realmente. Perfeito, maravilhoso. E aí a gente recebeu alguns comentários aqui, ó, Monaral SC, que comentou que está em estado de mudança e que a felicidade é um estado de amor que sente sempre dentro de si. E tem uma recomendação de filme aqui da Kel RH, A Vida é uma Festa, para conversar aí sobre as emoções. E se Kunst, né, diz que happiness skills auxiliam a aumentar a percepção de bem-estar subjetivo, mesmo a felicidade. E aí veio uma pergunta da Rô aqui na sequência. Por que a felicidade incomoda algumas pessoas? Como assim? Incomoda quem está feliz? Outras. Por isso, porque, enfim, nós somos humanos, né? Então, todo mundo aqui, penso eu, acredito eu, como terapeuta, que todo mundo tem inveja, todo mundo se compara, todo mundo, de novo, quer se sentir importante, quer ter a sua voz ouvida, porque isso é um processo humano. Humano, é o que você falou, luz e sombra. Se a gente for dar nome a luz e sombra, a gente está falando desses sentimentos, né? Que o Enneagrama vem e joga, abre para todo mundo qual é o ponto, né? Não te dá nem oportunidade de olhar para o lado. Então, a gente vai fazer esse processo, né? Você vai se comparar com o outro, você vai ver que o outro tem alguma coisa que talvez você não tenha. Só que tudo isso ainda é uma distorção. É uma distorção. Então, quando você vai com autoconhecimento, olhando para você, fortalecendo os seus valores, fortalecendo quem é você, esse processo de comparação vai reduzir demais. Não que ele não vá acontecer, mas ele vai reduzir. Ou você vai entrar no controle dele, o que é mais legal. Eu tenho uma prima que ela me falou uma coisa recentemente muito legal. Ela disse assim para mim... a gente estava conversando sobre isso, sobre realização, sobre fazer o trabalho, como é que está o mercado e tudo mais. E a minha prima falou assim, olha, ninguém pode realizar o seu propósito por você. Ninguém. Então, quando a gente olha e acha que o outro está mais feliz, o outro está na jornada dele, na caminhada dele, que é única e exclusiva, que só ele tem aquele pai, aquela mãe, só ele tem aquela idade, ele nasceu naquele dia, ele é único em 7 bilhões. Não é justo a gente comparar a jornada de um com a jornada do outro. Que é que nem comparar uma árvore com uma banana. Não seria justa essa comparação, entende? Sim. Então, só que a sociedade, ela diz o quê? Ela diz que para você ser bem-sucedido ou para você ser feliz, você tem que ter tido isso, mais aquilo. Aí você olha e fala, eu não tenho isso, mais aquilo. O outro tem, o outro é melhor que eu, o outro é maior que eu. O que quer que seja. Então, a gente aprender a reduzir essas comparações, né? Sim, tem uma história que me fez lembrar também. Uma pessoa virou para um pianista maravilhoso que arrasava no piano e falou assim, nossa, eu daria vida para tocar como você. E o pianista responde, foi isso que eu fiz. Olha, incrível, lindo. Não, vou usar essa daí, muito boa. Me lembrou isso. Muito boa. E essa pergunta da Rô me lembrou muito assim, porque às vezes eu falo assim, eu acho que essa frase, a felicidade incomoda, eu acho que ela está incompleta. Eu tenho a sensação que a felicidade incomoda quem está infeliz. Porque geralmente quem está feliz não se incomoda dos outros estarem felizes. Aliás, pelo contrário, compartilha da alegria empática, né? De, Carol, quanto mais feliz você ficar, mais feliz eu fico daqui também. É aquele que quer o bem pelo bem, né? E não melhor Isso é verdade. Pior, ou não acima ou abaixo, né? Enfim. E uma coisa que as pessoas... Desculpa, perdão. Das coisas que as pessoas podem fazer é falar... Às vezes eu falo assim, tem determinadas situações que a gente está trabalhando com casal, né? E aí, não sei, alguém tá implicando que o marido tá muito... cuidando muito da autoestima, tá muito arrumado, tá se cuidando e tal. Aí a pergunta é, como é que você queria ver o seu marido? Você queria ver seu marido deprê, triste, baixa astral? Não, não é isso. Eu falei, então relaxa, que tá tudo bem, né? É você ver realmente o outro bem, o outro feliz, o outro crescendo, né? Lindo isso. E aí vem uma pergunta aqui na sequência, qual que é o papel da meditação nesse caminho de autoconhecimento, de felicidade? Gente, meditação é vida. Meditação é vida, porque veja, é um momento em que você... O que acontece? Do ponto de vista, eu não sou meditadora,
não tenho essas. Eu falo até que eu sou indisciplinada para esse ponto, mas você meditar, do jeito que eu entendo, é você parar para sentir o que é que está acontecendo dentro de você. Sem você parar, sem você respirar, sem você se conectar com você, você vivenciou um monte de emoções que você negligenciou durante seu dia. E é isso que acontece, que as pessoas têm vários picos de ansiedade, tiveram vários indicadores naquele momento, que aquela pessoa estava com a respiração ofegante, que ela estava já mudando o padrão do sistema nervoso dela. E aí, se ela tem a oportunidade de parar, respirar, se conectar com ela mesma, ela vai ter autoconhecimento inevitavelmente. É claro que a meditação, para quem é profissional dessa área, pode ser até ter uma outra explicação. Eu estou dizendo como eu vejo o benefício e como eu incluí essa coisa do mindfulness, da meditação, da atenção plena, dentro do trabalho emocional. Dentro desse trabalho com as emoções. E é autoconhecimento. Como é que para eu me conhecer, eu tenho que saber agora se eu estou com frio no pé ou não? Eu tenho que saber que dor que eu estou sentindo, de onde foi que ela veio, em que momento que ela começou. Eu tenho que estar conectado com o meu corpo. Eu tenho que saber que eu estou com sede. Eu tenho que me olhar. Eu tenho que lembrar que eu existo. E aí, se você entra num processo, coloca uma rotina para meditar, vai ter tanto benefício em tantas áreas, porque tem pesquisas em todos os lugares do mundo, milhares de pesquisas dizendo dos benefícios da meditação para redução de estresse, para redução de ansiedade, né? Para você se... Enfim, fora toda a outra parte, né, de espiritualidade, de clareza mental que a gente traz, né, de foco, enfim, tudo que a meditação desenvolve. Então, nesse processo, para olhar para as emoções, nossa, é maravilhoso mesmo. No budismo, eles falam muito isso, né? De, poxa, você toma banho todos os dias você se preocupa com a limpeza da sua casa, das suas roupas, a sua própria limpeza corporal. Por que não com a limpeza mental? Por que não com a limpeza emocional? E a meditação é muito esse processo, né? De, peraí, vamos, né? Lidar com o que está acontecendo, isso aqui sai, isso aqui fica, isso aqui faz um sentido, isso aqui me traz um insight, isso aqui me traz uma resposta. Revelações de sombra, de luz, enfim, de tudo, né? Mas sem dúvida, são muitos insights, é um processo que acontece, que é um processo criativo, né? É engraçado que volto lá, eu nem quero entrar nesse tema, senão vou entrar lá em cultura egípcia, aí você já viu, né? Aí banana tudo. Mas sim, é fantástico, Lídia. E é aquilo que você falou, de novo, autoconhecimento é esforço. É você olhar para você, é você se conhecer. E a meditação é uma forma de autoconhecimento, acredito eu. Assim como o Enneagrama é um outro método, assim como o Yoga é um método. E aí você vai encontrando métodos que combinam com você. Mas algum você precisa encontrar para saber quem é você, o que você gosta, o que te irrita, por que você reage de determinada maneira, quais são suas dores, o que te pega, né? Você consegue ver quando você tem inveja, você consegue ver quando você projeta sua insegurança no outro, você consegue ver o que você consegue ver sobre você? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro, julgar o outro, querer a vida do outro. E, na verdade, é tudo a gente, é tudo projeção. A vida é a forma como a gente olha para ela. O próprio olhar para o outro não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque a gente projeta muita coisa, né? Sempre aí, digo isso, Fica com esse barulhinho bom aí também. Pode ficar, porque tem coisa muito similar com aquele que a gente critica tanto, tem ressonância. A Jana disse aqui que não há nada mais contagiante que a felicidade. A Mel, né? Quem está feliz transborda com a felicidade do outro. Good Talks diz aqui que por causa das pessoas que encontraram os caminhos para serem mais felizes, é que estamos encontrando os caminhos para sermos mais felizes também. E a Jana ainda acrescentou aqui um comentário que processos meditativos são o melhor gerenciador de emoções. Muito bom, né, Carol? Muito rica a conversa aqui, muita gente rica aí interagindo com a gente. E diz para mim, né? Tem uma pergunta minha pessoal para você aqui. É possível a gente prosperar mesmo em meio ao caos? Que legal. Essa pergunta é boa, essa pergunta é ótima. Por que não seria, né? Eu acho que essa é a resposta. Por que não seria possível prosperar em meio ao caos?
né? Eu sou uma pessoa que prosperei no caos, né? Eu sou terapeuta e tá todo mundo precisando de saúde mental, de saúde emocional, então acabei prosperando. Se você perguntar como é que foi a pandemia para mim, eu vou dizer, olha, eu nem vi, porque o que eu trabalhei, o que eu dediquei, então realmente acontece. Só que não é só relacionado, no meu caso, como eu disse, que trabalho é uma coisa que sempre vem na linha de frente, tá sempre puxando o meu nível de felicidade. Então, eu sempre vou trazer isso para o trabalho. Mas se você for olhar essa coisa de ser próspero, próspero em entendimento familiar, quando você se entende com Uhum. alguém, quando você se resolve com alguém, quando você descobre o que você quer fazer, né? Quando você usa aquele momento para. Então, assim, tem tantas formas de prosperar no meio do caos. E uma das coisas que eu digo é assim: eu trabalho com pessoas que sofreram, que tiveram traumas severos na infância ou traumas recentes, né? E o que a Uhum. gente vê é que essas pessoas, quando elas enfrentam no meio do caos, como elas saem do outro lado com um outro senso de propósito, com uma outra noção de felicidade, com uma outra visão de mundo. Então é possível, Perfeito, Carol. né? Então, como é que você vai então prosperar em que sentido, né? Tem pessoas, a gente pode prosperar em tantos sentidos, né? Só que no caso meu está conectado com o trabalho. E eu vou te dizer que prosperei no caos. Perfeito, Carol. A gente até hoje mesmo estava comentando sobre isso. Na psicologia tem positiva, tem um termo que é quando a gente enfrenta uma situação muito traumática na vida, tem dois caminhos. Um do estresse pós-traumático, né, relacionado ao que você está falando, e outro também relacionado ao que você está falando, crescimento pós-traumático, aquele despertar. Né? Eu mesma passei por um processo desse, tive um problema de saúde muito grave, quase passei para outra, e dali eu virei outra pessoa. E a gente vê várias histórias nesse sentido, de experiência quase morte, a própria Ana Bacelar, que passou por aqui, ela tem uma experiência incrível nesse sentido. A própria Patti, né? Várias pessoas ao nosso entorno também têm isso. E é diante, às vezes, de uma situação que você pensa assim, que não tem saída, vem um outro mundo que você desconhecia, né? E o que que mudou? Mudou sua forma de ver o mundo, né? Sua forma de enxergar. Na verdade, o mundo não mudou. Você que mudou a forma de ver o mundo. Então, isso é muito lindo. Então, talvez nesse momento, se a gente está muito mal, desesperado, chateado, talvez a gente possa mudar a forma de ver tudo isso que está acontecendo e buscar aprendizados, quem sabe, né? Buscar crescimento, quem sabe, buscar algo que esse movimento gerou, né? A gente hoje está com a oportunidade de viver, de transformar o que é lar para gente, o que é casa para gente, de rever quem que é importante para gente, quem que não é, o que é importante fazer, o que não é importante fazer. Enfim, a gente está nesse momento, né? Então, você, por exemplo, está aí com um chamado e uma missão gritando aí para ser atendida. E que lindo que você está pronta para atender, né? Então, a gente fica feliz que está tendo a Carol em plenitude e a própria Carol em plenitude fica feliz em contribuir para a vida de tanta gente, né? É muito, Lindo. muito gostoso isso, né? É E, sim. e onde que mora a felicidade, Carol? De cada indivíduo, assim, de tal forma que ela se interconecta com a felicidade do próximo e depois com o do coletivo, do planeta, do mundo. Você acha que existe um link aí entre a minha felicidade e a sua? Sim, acho que a Grazi colocou esse comentário aí. Ela disse que o um é igual ao todo, né? Nós somos todos um. E é verdade, a gente faz parte desse coletivo, né? Eu ouvi uma coisa muito bonita da pessoa da professora Lucilena Galvão, né? Que eu adoro, aquela filósofa, cito ela em todos os lugares, que aprendo muito com ela. E ela disse assim: até aquela pessoa que a gente vê que está lá matando alguém, caindo no buraco, né, fazendo tudo daquilo que a gente julga ser muito errado, porque até aquela pessoa em algum momento ela vai precisar ser resgatada e provavelmente por nós. Então, assim, a felicidade de todos conta, de todo mundo importa. Você está dentro de um contexto que é muito maior do que você. Você não tem como se viver isolado, né? Engraçado, né? Estamos aqui no isolamento. Mas a gente está interconectado com esse todo, a gente está interconectado com o planeta, a gente está dentro de um contexto.
Então, onde é que mora a felicidade? Ela mora no ponto que une a todos nós. Perfeito. E o ponto que une todos nós se chama consciência. E se chama, de novo, é o estado de ser. E autoconhecimento leva a quê? A autoconsciência. Você despertar, e isso todos os mestres das tradições antigas dizem. Quando você desperta a tua consciência, se você tiver coragem de fazer esse trabalho em direção ao seu interior, você vai facilitar o trabalho dos próximos que virão. Porque, entende? Você ampliou a consciência de uma raça inteira. É muito grandioso. Então, você tem mais um ser humano consciente. Você tem mais alguém na tua raça fazendo algo muito bom. Por isso que eu digo, a raça humana não está perdida. Enquanto você está aí, eu estou aqui. Enquanto estamos unidos fazendo o nosso trabalho, há esperança. Porque esperança somos nós. Não é isso? A esperança somos nós. Então, se eu estou aqui fazendo um autoconhecimento, me buscando o outro, buscando ajudar, o outro pode fazer a mesma coisa. E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho aumentando essa energia, essa boa vibração. Acredito muito nisso. Perfeito. Eu tô com a minha felicidade balançada agora, porque a Paty me avisou que tem 4 minutos para acabar a nossa live. Nossa, que pena. E eu tô em estado de flow contigo aqui, tem mais um monte de comentário. Tiveram pessoas aqui que indicaram o aplicativo Insight Timer para meditação. Pode ser útil para outras pessoas, também utilizo, acho bem bacana. A Diana diz que o mais difícil da meditação é conseguir ficar ali consigo mesmo, com a mente só no momento presente. É realmente, né, uma academia, né, um exercício isso aí. E a Rô comentou também, recomendou a meditação em movimento, né, a meditação ativa. A Jana está recomendando o vídeo da empatia da Carol, seu vídeo mesmo, Carol, a importância da empatia, ou da Carol Nalon, não sei agora qual Carol que ela está se referindo, ou é você, Carol? Eu tenho um vídeo, e a Carol Nalon trabalha bastante com esse tema. Mas é que a Janaína, por acaso, me mandou uma mensagem dizendo que viu meu vídeo recentemente. Está lá no meu canal no YouTube. Então é o seu. Então, pessoal, tá bom. Fica convidado aí no canal do YouTube da Carol de Moraes, a Caroline de Moraes, né, Carol? E lá tem vários vídeos, na verdade, não recomendo só esse, recomendo todos. É dessa Carol aí, tá? A Paty tá me confirmando. É que nós estamos numa onda de Carol na Pluri aqui que tá impressionante. E, Carol, tá maravilhoso o papo, mas como a gente tem 3 minutos aí para a reta final, ao invés de eu utilizar aqui para perguntas, eu gostaria que você utilizasse esse espaço para divulgar o seu trabalho. Na verdade, tem 2 minutos, acabou de aparecer a contagem regressiva aqui. Divulgar o seu trabalho e deixar uma mensagem de felicidade aí para quem está ouvindo a gente, pode ser? E fica aqui a minha gratidão, obrigada. Meu dia valeu mais a pena ainda por esse momento que estamos vivendo juntas aqui. O isolamento é físico, mas o meu coração está abraçadinho com o seu nesse momento e vibrando na mais pura gratidão. Não, tá bom. Eu agradeço, Lídia, profundamente. Agradeço todo mundo que está aqui junto, um monte de carinhas conhecidas, que eu não conheço lá. Meu trabalho as pessoas podem acompanhar pelas minhas redes sociais. Ali no meu Instagram é Caroline de Moraes. Então ali vocês vão entender um pouco mais. Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês é assim: se tem algo, 1 minuto da vida que vocês possam investir em alguma coisa, investe em autoconhecimento. Sem autoconhecimento, dificilmente a gente encontra uma real felicidade, né? E outra coisa, a gente não tem como curar aquilo que é inconsciente pra gente. Então, autoconhecimento vai trazer uma série de questões que, ao virem para a luz, podem ser curadas. Né? Então, esse é o caminho que eu proponho, caminho de autoconhecimento, caminho de cura, que certamente no final é o que a gente vai encontrar. O que a gente vai encontrar não, que já está dentro, né? O que a gente vai vivenciar é essa tal felicidade que vem de dentro aí, que todo mundo fala. E, Carol, fazendo uma pequena analogia, esse tempo de pandemia está convidando a gente a voltar para casa. E esse voltar para casa tem alguma relação com a nossa felicidade? Voltar para casa é voltar para a essência, né? Sem dúvida. Essa é a analogia que a gente usa muito no Enneagrama, né? Essa metáfora. A personalidade é a rua e voltar para casa, voltar para a essência, voltar para dentro, voltar para si. A Terra botou a gente num retiro muito bonito, né? Então fica aí o convite, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade. Por mais que seja algo de um jeito muito doloroso, mas é uma oportunidade.